Então, pessoal, dando continuidade à nossa quarta oficina das Olimpíadas de Língua Portuguesa, nós estamos estudando agora neste vídeo mais um texto, mais um gênero textual na quarta oficina das Olimpíadas, que tem como título, como tema, semelhantes, porém diferentes, né? São textos que são bem semelhantes, mas são realmente diferentes. Então, nós já estudamos o texto diário e agora nós vamos estudar o gênero textual relato histórico. Vamos lá. Aqui eu tenho um texto que nós vamos ler juntos, que a gente vai tirar as dúvidas em relação a ele. São dois textos, Minha Primeira Infância e A Casa de Guerra, tá? São textos muito importantes que fazem parte do gênero textual relato histórico. Vocês vão acompanhar comigo a leitura, tá bom? Vamos lá. Marina Colasanti, Minha Primeira Infância. Minha primeira infância foi muito agitada. Ainda no ventre de minha mãe, viajei da Itália para a África. Isso porque meu pai havia feito as guerras de conquista, conhecidas como coloniais. A primeira vez foi convocado, a segunda como voluntário, apaixonou-se pela África e quis ficar. Pediu transferência das confederações industriais para lá. Primeiro ficou sediado em Asmara, uma colônia italiana, naquela época Abissínia. Ficamos na cidade, não sei exatamente quanto tempo, porque minha família não costumava registrar essas coisas. Deve ter sido 1 ano e meio. Mudamos para Trípoli, na Líbia, também colônia italiana. Ficamos lá até pouco depois de estourar a guerra. A Itália declarou guerra em 1939. Nasci em 1937. Imagino que no final de 1939, início dos anos 1940, tenhamos regressado à Itália, minha mãe e as duas crianças. Meu pai ainda manteve a casa em Trípoli, toda montada durante certo tempo, até ficar muito perigoso. Quando voltou para a Itália, perdeu tudo que havia na casa, naturalmente. Na Itália moramos um tempo, em Roma, onde nasceu meu terceiro irmão. Depois viajamos durante os 5 anos da guerra, em parte porque meu pai era transferido e eventualmente tínhamos que mudar de cidade, porque a guerra vinha avançando na Sicília. Chegando pelo sul com a presença dos aliados. Íamos nos mudando para o norte, em 1948. Viemos para o Brasil. A casa de guerra. A guerra, quando se está nela, não é nada parecida com o que se pensa. Tem até uma conferência que fiz sobre isso, que se chama Lendo na Casa da Guerra. Quando se está nela, envolvido nela, é uma normalidade, sobretudo se a pessoa nasceu num período de guerra. Nasci praticamente na guerra, a partir do momento que tenho memória no final de Trípoli. Antes dos 4 anos. Lembro-me do avião no qual a gente saiu de Trípoli. Viemos de avião sempre modernos. Mas a minha memória verdadeira começa quando já é guerra. Ela não é caótica, simplesmente muda. Altera os códigos. Estabelecem-se outros. Na guerra, as janelas devem ter cortinas, algumas pintadas de azul marinho. Depois das 8 horas, tem que fechar todas as janelas, porque não pode passar luz. Tem comida? Não tem. Comida falta. Enfim. Mas a guerra cria os seus próprios códigos e estruturas. Vejam, pessoal, que esse texto aqui é Minha Primeira Infância e A Casa de Guerra. Vejam só, de Marina Colasanti. Pessoal, esse texto aí reflete, vejam só que reflete a coisa do passado, mas não de memórias. Vejam só as características dele. Ele reflete muito mais a questões de cidades, do ano. Vejam que o ano é de 1939, 1937, 1940. Então, são dados históricos, relatos históricos. A pessoa, o autor, está relatando fatos realmente de sua vida, da sua vida no passado, mas ele está relatando historicamente. Identifique nesse texto que
Existem muitos números, 1939, 37, 1940, existem questões da cidade do passado, da Sicília, 1948, na cidade, muitas cidades que ela fala aqui, Trípoli, fala sobre a guerra, não é? Então não são coisas do presente, é lógico, não é? Mas também não são coisas de memórias recentes. Não são. São fatos que aconteceu, sinceramente, sim, aconteceu com o próprio autor, não é? E ele relata aqui essa questão da primeira infância, que foi muito agitada, mas ele se reporta a um relato histórico. Então, já temos estudado aqui e lido para vocês 2 gêneros textuais. O primeiro foi o diário, que é do próprio autor, e agora, minha primeira infância, né, o quarto de guerra aqui, que é um relato histórico. Então, para que vocês não tenham nenhuma dúvida, que nós não tenhamos nenhuma dúvida, eu vou passar agora para o próximo gênero textual, que é memórias literárias. E assim, nós identificamos os 3 gêneros textuais que são bem parecidos. Não são os mesmos gêneros, mas são bem parecidos. E é necessário que a gente aprenda, que nós aprendamos, para podermos explicar melhor, entender melhor e escrever melhor. Não é isso? Então, vou dar início no próximo vídeo ao vídeo falando sobre memórias literárias. Espero que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida, tá bom? Beijo para todos!